Bom, pessoal, a gente vai falar um pouco nessa parte final, sobre programação para web com Java, certo? Então eu vou passar alguns slides aqui, eu já disponibilizei no Moodle esse material. Vocês vão dar uma lida, eu vou passar rapidamente, talvez nem todos os slides, certo? E eu vou focar em mostrar na prática como que funciona a programação Java do lado do servidor, certo? Então, prestem bastante atenção nessa aula, porque, como eu comuniquei por e-mail, a prova vai ser baseado nessa, nessa implementação prática que eu vou mostrar aqui. Eu vou disponibilizar um código base para vocês. A partir desse código base, vocês vão fazer algumas implementações e vocês vão ter aí uma semana para fazer isso. Eu vou duplicar a nota da prova 2 para o trabalho, certo? Então vocês vão ter uma semana para fazer e vai ser bem tranquilo. Então, tem alguns tópicos aí que eu vou falar nessa primeira série de slides. No Java a gente tem três plataformas, basicamente, né? Tem o Java SE, Java ME e o Java EE. A gente vai implementar usando a plataforma Java EE, ok? Então, a plataforma Java SE ou Standard Edition é uma plataforma destinada a aplicações em geral, né, aplicações desktop e etc. Atualmente, ela pode ser considerada aí como a edição mais utilizada, certo? Como a sua própria nomenclatura diz, é a edição padrão do Java, né, que a gente utiliza aí para fazer as aplicações desktop, que vocês devem estar acostumados. A gente tem a versão ME, que é Micro Edition, né, e essa plataforma é destinada a dispositivos móveis e sistemas embarcados, né, Embedded System, ou seja, dispositivos com recursos limitados, né? E a gente tem o Enterprise Edition, né, que engloba aplicações de grande porte, possui APIs para implementar software em Java distribuído, tolerante a falhas, multicamada e baseada amplamente em componentes modulares, executando em servidores de aplicação. Então é essa plataforma que a gente vai utilizar em web, né, programação para web. Então a gente tem dentro do Java EE, dentro da subplataforma do Java, a subplataforma Java EE, a gente tem algumas APIs, por exemplo, o JDBC, que é a API para conexão com o banco de dados. A gente tem a API de Servlets, que é uma API para desenvolvimento de aplicações web. EJB, que é uma API para desenvolvimento baseado em componentes. E outras APIs que o Java EE disponibiliza para que a gente possa construir aplicações para web, modularizada, etc. Então, falando especificamente sobre Java para web, a gente tem o que a gente chama de web container, certo? Onde a gente tem o JSP, que é uma linguagem que eu vou falar daqui a pouco. A gente tem os servlets, né, que eu também vou detalhar, as classes e tudo mais. E a gente tem o banco de dados, né, e assim por diante. Então, é, essa é uma estrutura básica aí de como que funciona as requisições Java para web, certo? No modelo três camadas, né? A gente vai ver aqui que segue o modelo MVC que a gente comentou nas aulas anteriores. Então, aqui é o modelo básico. Então, aqui é uma descrição aí da figura anterior. A gente tem um cliente, normalmente é um navegador web. A gente tem um servidor, que é normalmente uma máquina com alto poder de processamento e de armazenamento, que vai prover os serviços requisitados. A gente tem uma requisição HTTP, né, sendo enviada para o cliente. Esse processamento dessa requisição é realizado pelo servidor e uma resposta HTTP enviada de volta ao cliente. É basicamente a arquitetura cliente-servidor que a gente tinha comentado nas aulas anteriores.
né? Então aqui a gente tem o padrão MVC, a camada View, né, de apresentação, utilizando a linguagem JSP, que a gente vai ver daqui a pouco. A camada de controller, que seria o servlet, certo? Que controla o fluxo da aplicação, a gente vai ver também o que é um servlet. E o model, basicamente, é a lógica de negócio, mapeamento com banco de dados, pode ser utilizado a API Java Beans, ou você pode implementar mesmo essas classes seguindo a modelagem de negócio que você definir. Ok? Então, a gente tem o modelo 1 da SAM, usando Java Bean, e ele é inadequado para grandes aplicações, certo? Ele usa JSP, Java Beans e o banco de dados ali na ponta. Só que a gente, nesse modelo, tem muito código Java dentro das páginas JSP, e eu vou explicar qual é o problema disso, certo? E existe essa possibilidade de você colocar código Java dentro lá do HTML, usando JSP. E o JSP, nesse modelo aqui, fazia o controle de fluxo da aplicação. Certo? O modelo 2 da SAM adapta o MVC para a web, colocando o servlet, que é o controlador. Então, basicamente, isso que você está vendo na tela aqui é aquele modelo MVC que a gente explicou, mas aqui ele está dando nome aos bois para a tecnologia Java, certo? Usando servlet, JSP, Java Bean, o banco de dados, o browser, e assim por diante. Toda aplicação web em Java deve seguir uma estrutura pré-definida pela SAM, né, que é o que mantém a linguagem. Nessa estrutura são armazenadas páginas JSP, classes dos servlets, classes Java Beans, arquivo de configuração da aplicação e outros arquivos de JavaScript, imagem, mídia, etc. Então aqui é um esboço de uma arquitetura de diretórios de um projeto Java para web. Então a pasta assembly root representa o contexto da aplicação, certo? No nível do contexto a gente tem as páginas JSP, bem como as páginas HTML, imagens, etc. A gente tem a pasta webinf que armazena arquivos que o usuário não tem acesso direto pela URL. Nessa pasta, né, ou nesse diretório, a gente tem o arquivo web.xml que configura a aplicação. A gente tem a pasta lib que armazena bibliotecas de terceiro, né, no formato jar ou zip. A pasta de classes que armazena a estrutura dos pacotes das classes Java. E a pasta tags que armazena tags personalizadas criadas para a aplicação. Então isso aqui basicamente é uma estrutura modelo para uma aplicação web. Então, essa estrutura de diretórios aqui, ó, src, web, webinf, essa é a estrutura, certo? Então, as nossas classes vão estar sempre da classe dentro do diretório src, os arquivos de web, JSP, HTML, JPEG, mídia, JavaScript, etc. vai estar na pasta web. E webinf, a gente vai ter configurações de servlets, banco de dados e assim por diante. Ok? Aqui é um exemplo do arquivo web.xml que configura a nossa aplicação. A gente vai implementar na prática também. A gente tem um arquivo .war, que é um arquivo web application. A gente pode fazer o empacotamento desses arquivos e gerar um arquivo .war, que seria a minha aplicação completa, compactada, né? A gente tem esse formato Enterprise Application, que é o .ear, que também é um empacotamento aí dessa aplicação.
O objetivo disso é empacotar toda a aplicação complexa num único arquivo fácil de instalar em um servidor. E aí a gente tem o que o Java EE oferece, Web Components, Web Applications e um Web Container, né, que vai definir como as tecnologias Java vão, vão funcionar desde a inicialização. A gente vai ver, por exemplo, que você não cria um servlet, você não dá um new no objeto servlet. Né? O próprio container Java faz essa instanciação, inicialização, chamada, destruição. Então, essa plataforma já oferece esse tipo de coisa para a gente, certo? Ah, bom, aqui a gente termina essa primeira parte de Java EE. E agora eu vou falar um pouquinho sobre Servlet, depois eu vou falar um pouquinho sobre JCP.